O cometa 3I Atlas, até então apenas mais um corpo celeste entre tantos que cruzam o nosso céu, se transformou no fenômeno mais enigmático e intrigante do século XXI. Desde sua descoberta, ele tem desafiado não só os limites da astronomia, mas também o próprio entendimento humano sobre as leis da física. No dia 7 de junho de 2025, o telescópio espacial Hubble capturou imagens de um objeto que, à primeira vista, parecia ser uma simples rocha inofensiva vagando pelo espaço. No entanto, os dias seguintes revelaram um espetáculo inesperado. Sua cauda brilhava de forma incomum, com tons que lembravam metal incandescente, apontando de forma precisa em direção ao Sol. Isso por si só já seria um evento incomum, mas o que chamou a atenção dos especialistas foi o comportamento altamente direcionado e intenso dessa emissão. Entre os astrofísicos que logo se debruçaram sobre o fenômeno, Avi Loeb foi um dos primeiros a levantar uma hipótese ousada. E se aquele cometa não estivesse se movendo de forma natural? E se sua propulsão fosse artificial? Mesmo sem provas concretas, a ideia de que o 3I Atlas pudesse ser algo mais do que um cometa começou a ganhar força. As suspeitas se intensificaram ainda mais em setembro do mesmo ano, quando o telescópio James Webb detectou algo surpreendente. A cauda, antes com cores comuns aos cometas, vermelho e amarelo, agora emitia um feixe verde pulsante, com uma cadência exata que parecia acompanhar cada mudança de rota do objeto. Essa sincronia sugeria um controle ativo sobre sua movimentação, algo que cometas comuns jamais demonstraram. Diante desses dados, o Dr. Loeb apresentou uma teoria ainda mais surpreendente. O que estávamos observando não era um cometa tradicional, mas uma nave interestelar equipada com um sistema de propulsão baseado em plasma, uma tecnologia ainda teórica para nós, mas aparentemente real ali, diante dos nossos olhos. Motores de plasma funcionam ao aquecer gases até que se tornem plasma, um estado da matéria em que elétrons são separados de seus átomos. Esse plasma é então expelido com força, gerando propulsão. A eficiência dessa técnica, se dominada, superaria qualquer motor químico conhecido pela humanidade. A composição da cauda, com sinais de carbono ionizado e cianeto interagindo sob um campo elétrico intenso, reforçava essa teoria. O mesmo brilho esverdeado é observado em laboratórios, quando gases são submetidos a arcos elétricos de alta tensão. No espaço, essa escala se torna ainda mais significativa. No entanto, o aspecto mais espantoso talvez esteja no núcleo do objeto. Dados recentes sugerem que ele abriga um reator nuclear compacto, capaz de produzir uma quantidade de energia da ordem de 10 gigawatts, o suficiente para alimentar um país inteiro. Com um núcleo energético tão potente, o 3I Atlas poderia, teoricamente, gerar mais energia que a própria Terra. E mais, a cada exatos 232 segundos, o objeto altera sua velocidade e direção com uma precisão quase cirúrgica. Não há como atribuir isso ao acaso ou à dinâmica natural dos corpos celestes. Essa capacidade de manobra aponta para um sistema de controle sofisticado, talvez comandado por alguma forma de inteligência artificial ou mesmo uma entidade consciente. Conforme o cometa se aproximava do Sol, outro dado desconcertante surgiu. Radiotelescópios captaram um sinal com frequência de 1420 MHz, a mesma usada nas buscas por sinais de vida inteligente fora da Terra. Esse sinal não era aleatório, mas parecia pulsar em sincronia com as manobras do 3I Atlas, levantando a possibilidade de uma comunicação ativa ou, quem sabe, de um sistema de operação energética. A NASA, diante do potencial risco, alertou sobre a possibilidade da nuvem de plasma emitida pelo objeto causar interferências nos satélites em órbita, danificando seus sistemas e painéis solares. Foi então proposta a missão Juno-1, uma tentativa audaciosa de aproximação, utilizando a sonda Juno reforçada com um revestimento de níquel especialmente projetado para resistir ao ambiente de plasma intenso. A missão, no entanto, envolve riscos reais. Qualquer falha pode significar a perda da nave e de dados preciosos. Mas, se bem-sucedida, ela poderá finalmente desvendar os segredos do 3I Atlas. À medida que Juno se aproxima, cresce a expectativa.
A cada novo dado captado, novas perguntas surgem. O comportamento energético do 3I Atlas não se assemelha a nenhum corpo já observado. A radiação que emana de seu núcleo excede em muito o que seria esperado de um cometa ou asteroide comum. Há evidências de que o objeto esteja emitindo uma frequência eletromagnética de alta intensidade, exatamente a mesma registrada pelos radiotelescópios anteriormente. Isso reforça a hipótese de comunicação ativa ou algum sistema de propulsão baseado em princípios que ainda não compreendemos por completo. Outro fato notável é que, à medida que se aproxima do Sol, a cauda do cometa muda novamente de cor, agora para um azul quase branco, como se estivesse entrando em uma nova fase operacional. Alguns cientistas sugerem que o objeto esteja aproveitando o campo magnético solar para aumentar sua velocidade, um tipo de manobra até hoje teórica. Há também quem acredite que o brilho e as mudanças de cor sirvam como camuflagem, escondendo sua verdadeira estrutura por trás de uma cortina de plasma. As teorias continuam a se multiplicar. Alguns especialistas acreditam que a movimentação precisa e o controle detalhado do objeto indicam a presença de um sistema autônomo, talvez dotado de inteligência artificial ou mesmo guiado por uma entidade biológica. Outros veem o 3I Atlas como um mensageiro, uma nave enviada para estudar nosso sistema solar antes de uma possível chegada mais ampla de uma civilização alienígena. A missão Juno-1 está prestes a fornecer respostas. Com sua aproximação, os dados que forem capturados poderão revelar a composição exata do núcleo do 3I Atlas, os elementos de sua cauda e, quem sabe, até sua real estrutura física. Se for realmente uma nave, a humanidade estará diante da maior descoberta de sua história. É inevitável questionar o que uma confirmação dessas implicaria. Se o 3I Atlas for mesmo uma criação de outra civilização, isso significaria que não estamos sozinhos, e que há seres capazes de manipular as leis da física de formas que ainda nem conseguimos compreender. A humanidade, nesse caso, teria que repensar sua posição no universo. Como lidaremos com a existência de uma tecnologia que supera tudo o que já desenvolvemos? Além do impacto filosófico, o avanço científico seria incalculável. Compreender os princípios por trás da propulsão do 3I Atlas poderia nos permitir alcançar as estrelas. Essa nave, se for o que muitos acreditam, pode representar a chave para viagens interestelares, um salto tecnológico comparável à invenção do motor a combustão ou da energia elétrica. A grande questão permanece: estamos preparados para isso? Não apenas tecnologicamente, mas emocionalmente, culturalmente e politicamente. Conseguiremos lidar com a ideia de que não somos a espécie mais avançada do universo? Enquanto essas perguntas ecoam, o 3I Atlas continua sua trajetória, agora já se afastando do Sol. Porém, ao contrário do que seria esperado de um cometa, sua velocidade não diminui. Ele continua em linha reta, constante, como se tivesse um destino definido. Os cientistas observam com fascínio, atentos a cada desvio, cada emissão de luz, cada nova pulsação. Mesmo sem confirmação oficial, muitos já tratam o 3I Atlas não como um cometa, mas como um marco, o símbolo de um novo capítulo na história da humanidade. Tudo o que pensávamos saber sobre o cosmos está sendo desafiado. O universo parece finalmente estar respondendo à pergunta que a humanidade se faz há milênios: estamos sozinhos? O 3I Atlas pode não trazer a resposta final, mas certamente nos mostrou que ainda sabemos muito pouco, e isso, por si só, já muda tudo. Agora resta-nos observar, investigar e, acima de tudo, nos preparar. Porque a verdadeira jornada, aquela que nos leva a encontrar outras formas de vida e entender os segredos do universo, está apenas começando. E o 3I Atlas pode muito bem ser o primeiro passo dessa longa e fascinante caminhada rumo ao desconhecido.